estamos falando de economia, vamos falar agora da economia no Brasil, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pressão inflacionária que surgiu após as enchentes no Rio Grande do Sul afeta apenas a inflação de curto prazo. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu interromper o ciclo de corte dos juros básicos da economia e a taxa Selic foi mantida em 10,5% ao ano. Nós vamos ouvir o que disse o ministro Haddad sobre a ata do Copom. Eu penso que a ata está muito aderente ao comunicado. Não tem nada de muito diferente do comunicado, o que é bom, e transmite a ideia de que está havendo uma interrupção para avaliar o cenário interno e externo, para que o Copom fique à vontade para tomar decisões a partir de novos dados. O que é importante frisar é que a diretoria fala numa interrupção, né, do ciclo. E me parece que essa é uma diferença importante. Muito bem, aí a manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma das principais funções de um ministro da Fazenda, para além de gerir essa pasta tão importante no governo, é comunicar com o mercado financeiro, com investidores, com pessoas que podem ou não investir o seu dinheiro ou represar o seu dinheiro. E o Haddad está nessa missão difícil aí, o senhor. Toda hora ele tem que fazer uma manifestação acenando para o mercado, por exemplo. Mas por quê? Por quê? É ele quem tem que falar, nós temos uma meta de déficit zero, nós vamos nem dever nada, nós vamos alcançar essa meta. É ele quem tem que passar uma imagem de responsabilidade fiscal e agora ele mais uma vez faz isso analisando a ata do Copom. Ele está acalmando o mercado, falando, fiquem tranquilos, vocês viram lá que a palavra utilizada é interrupção, ou seja, voltaremos a ter queda na taxa de juros. Fiquem tranquilos, na minha avaliação, eles simplesmente interromperam para fazer uma avaliação do cenário, não é nada preocupante. Fiquem tranquilos e continuem investindo no Brasil, continuem movimentando o dinheiro. É uma missão difícil do Fernando Haddad essa, né? O tempo todo está tendo que comunicar com o mercado, Wilson Pedroso. Ele tem que fazer essa defesa, Coba, principalmente porque o presidente do país, na semana passada, fez totalmente inverso. Foi para cima do Copom, acusando o Copom de não estar entendendo e de não estar deixando o Brasil crescer por conta das taxas de juros. Foi para cima do presidente do Banco Central, mas esqueceu de contar que os indicados deles, membros do Banco Central, também votaram a favor desse congelamento momentâneo, conforme disse o ministro Fernando Haddad, que é um congelamento para análise de cenário internacional. Acabamos de falar da Argentina. A Argentina, porque, querendo ou não, essa questão da Argentina afeta a economia aqui no país também. Então, eles vão rever o cenário que há alguns meses eram diferentes dos atuais, para voltar a ter uma queda de forma firme e consistente para fazer a economia do país voltar a crescer. Mas volto a dizer, Coba, nada adianta os juros se nós não tivermos custos de gastos. A gente não vê até agora, eu estou aqui há dois anos, ou quase 2 anos, falando, cadê o plano de cortes? Cadê o plano de cortes? Não adianta ficar preocupado com a taxa da Shein, com a taxa da blusinha. Não adianta ficar preocupado com a taxa da blusinha. A taxa da blusinha só vai afetar os mais pobres. Só vai afetar os mais pobres. Tem que investir de forma verdadeira na indústria nacional, cortando juros. Tem que ter questões jurídicas que dê segurança para o dinheiro de lá de fora que parou de vir dinheiro lá de fora. O Diego está certo, o investidor vai começar a colocar dinheiro na Argentina e não vai colocar mais dinheiro no Brasil, porque eles não vê o país querendo cortar juros justamente para produção nacional e produção de gente do exterior também. Vai ficar preocupado com a blusinha da Shein, a blusinha dos mais pobres. Isso não é política econômica. Política econômica é o Brasil investir, tirando juros, lógico,
tirando juros do Banco Central, mas também tirando o peso pesado, aquele sócio que é o governo, que é quase 60%, 50%, que come a produção nacional. Então, Koba, eu acho que nós temos que ficar de olho e acho que o Fernando Haddad acaba muitas vezes tendo que sair para acalmar o mercado, porque o governo faz justamente ao contrário. Temos um tweet para cada aqui. Diego Tavares. Olha só, Koba, vou na linha do Wilsinho. O Haddad realmente tem uma tarefa dura e muitas vezes ele não combina o discurso com o chefe. Ele praticamente deixou muito claro que a decisão do Banco Central foi uma decisão pragmática, dias após o próprio presidente praticamente colocar o Campos Neto como um militante político à frente do Banco Central. Então, eles precisam harmonizar esse discurso. É importante que as funções do ministro Haddad sejam encaradas como a voz do governo federal como um todo em relação à economia. Esse tipo de disparidade entre as falas do presidente e as falas do ministro da Fazenda realmente fazem muito mal para o país. Meu amigo Cristiano Vilela, você é um experiente advogado, está aí acompanhando política. Fala aqui entre nós, você acha que vão harmonizar o discurso? Presidente Lula, terceiro mandato, quantos anos de idade? 70 e poucos anos de idade. 78. Você acha que ele vai falar, beleza, vocês estão falando para eu falar desse jeito, assim, assado, igual o Haddad, então vou acompanhar aqui essa sugestão? Deixa comigo. Ou você acha que a gente vai ter, tal como desde o início do governo, até o final desse mandato, o presidente Lula falando o que ele quiser falar e o Haddad tendo que vir atrás consertando? E aí? Olha, eu vou nessa linha. O presidente Lula, ele fala realmente o que ele quer e ele, na visão dele, na visão do governo, eu vejo que existe uma estratégia. Bater em Campos Neto é relativamente fácil, porque ele não tem lado político, não tem exército político para defender, ele é um quadro técnico que está tomando medidas técnicas e quando você fala para a sociedade, é evidente que ninguém quer taxa de juros alta, o cidadão ele quer taxa de juros baixa. Agora, então o presidente com isso, o governo federal com isso, acaba comprando uma briga que pode ser interessante, pode ser estratégica para manter aceso o seu eleitorado. Agora, do ponto de vista racional, não tem menor fundamento. O Campos Neto, ele está, juntamente com os demais diretores do Banco Central, a estrutura do Banco Central, tem feito uma condução da moeda, dos caminhos da moeda brasileira de uma forma excepcional. E se hoje o governo federal consegue colher até alguns índices razoáveis na economia, é porque está lá o Roberto Campos como o adulto na sala, que acaba não permitindo que a criançada faça bagunça e faça a nossa economia ir para o brejo. E você, Ana Beatriz? Koba, eu acho que a gente vive um momento internacionalmente de, relevada... Como eu falo isso? Me fugiu a palavra, Quando gente. você fala o quê? Conturbado. O momento ele é internacionalmente conturbado. Nós temos guerras significativas, nós temos eleição nos Estados Unidos se aproximando. Então, tudo isso já contribui para uma piora na economia brasileira, porque a gente é um país emergente e as pessoas ficam com mais medo de investir e preferem investir naquilo que é mais seguro. Nessas circunstâncias, você colocar ainda um discurso conflitante entre o presidente e o seu ministro da Fazenda e da Economia é algo que é muito, muito prejudicial e o ministro Haddad não tem outra alternativa a não ser tentar colocar panos quentes, tentar respaldar o Banco Central para que os investidores internacionais, em especial, não percam mais ainda a confiança aqui no Brasil.